Você já parou para pensar no que os coveiros veem quando a noite cai no cemitério? Enquanto muitos de nós evitam até mesmo passar perto de um cemitério depois do pôr do sol, há pessoas que trabalham ali todos os dias e todas as noites. Entre lápides silenciosas, túmulos antigos e corredores escuros, histórias se acumulam. Algumas são esquecidas, outras jamais saem da mente de quem presenciou. Hoje vamos trazer 2 relatos sobrenaturais, narrados por coveiros experientes. Homens simples, acostumados com a rotina de sepultamentos, mas que vivenciaram algo que desafiou toda a lógica que conheciam. Um enterro que mais parecia um ritual sombrio, e um misterioso cachorro que parecia vigiar os mortos. Se você gosta de histórias reais e assustadoras como essas, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Aqui, revelamos os mistérios que muita gente prefere fingir que não existem. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir vai te fazer pensar 2 vezes antes de olhar para um cemitério da mesma forma. Relato 1. O enterro que não era só um enterro. Meu nome é Álvaro. Sou coveiro há mais de 23 anos num cemitério municipal em Salvador. Já vi de tudo: velórios emocionantes, despedidas vazias, enterros apressados. Mas o que aconteceu numa tarde chuvosa de abril, há cerca de 5 anos, nunca mais saiu da minha cabeça. Naquele dia, uma funerária chegou com um caixão simples, sem flores, sem acompanhantes. Só estavam ali 3 homens vestidos de preto, todos de chapéu e com o rosto parcialmente coberto. O que já era estranho ficou ainda mais quando eles se recusaram a passar pelo velório. Queriam enterrar direto, sem cerimônia, sem orações. Apenas apontaram o local onde o túmulo estava reservado. O lote 45B, um espaço afastado, perto do muro dos fundos, onde quase ninguém é sepultado hoje em dia. Por algum motivo, esse lugar sempre teve uma sensação estranha, como se o ar fosse mais frio ali. Conforme fui abrindo a cova, um dos homens começou a desenhar símbolos estranhos na terra com um bastão. Parecia coisa de filme, mas estava ali, bem na minha frente. Quando perguntei o que era aquilo, ele me olhou fixamente e disse: "Não é da sua conta, continue cavando." Não sou o homem de discutir, principalmente quando o clima já está pesado, então terminei meu serviço. Eles colocaram o caixão na cova com cuidado, mas não fizeram o que normalmente se faz. Em vez de cruzes ou flores, jogaram um pó vermelho em volta do túmulo, formando um círculo. Depois, um deles tirou um frasco com um líquido escuro e despejou em cima da tampa do caixão. O cheiro era forte, quase sufocante, como ferrugem misturado com incenso queimado. Quando começaram a enterrar, não me deixaram ajudar. Um deles recitou uma espécie de prece ou mantra em uma língua que nunca tinha ouvido. Era lento, quase hipnótico. A chuva aumentou naquele instante, e juro por Deus, parecia que o tempo congelou. Nenhum som vinha de fora, só a voz dele, repetindo aquelas palavras enquanto a terra cobria o caixão. Durante alguns segundos, a terra ao redor começou a borbulhar, como se algo estivesse se movendo por baixo. Não sei se foi ilusão ou algum tipo de reação química com aquele pó, mas me senti mal, tonto. Me afastei, e só voltei depois que eles terminaram. Eles selaram o túmulo com cimento, escreveram algo estranho na lápide e foram embora. Sem olhar para trás. Nenhum obrigado. Na semana seguinte, um cachorro apareceu naquele túmulo e ficou dias deitado ali, como se estivesse esperando por alguém. E toda noite, quando eu passava perto, ouvia um barulho abafado, como se alguém estivesse chorando lá de dentro. Pedi transferência de setor e nunca mais cheguei perto do 45B. Mas às vezes sonho com aquele enterro e acordo com aquela voz ecoando na minha cabeça.
Fiquei tão perturbado que pedi ao zelador para investigar quem tinha sido enterrado ali. Depois de alguma insistência, conseguimos puxar o registro da funerária. O nome era de um homem que, segundo os papéis, havia morrido em 1974. Mas aquilo não fazia sentido, porque o enterro tinha acontecido poucos dias antes. O CPF no documento era inválido e o endereço de origem estava riscado. Cheguei a conversar com um antigo funcionário do cemitério que trabalhou nos anos 70. Ele me disse, com a voz trêmula, que um grupo parecido tentou fazer um enterro ali naquela época, mas foi impedido por autoridades da cidade. Eles estavam tentando invocar algo, segundo ele. A história sumiu dos registros, mas ficou na memória de quem viu. Hoje em dia, toda vez que passo perto do muro dos fundos, sinto o ar gelar. E quando vejo um enterro estranho, com poucas pessoas e caras escondidas, meu coração dispara. Porque eu sei que aquilo não foi só um enterro. Foi um ritual. E eu fui parte dele sem saber. Relato 2. O cachorro que não pertencia àquele mundo. Meu nome é Silvio. Trabalho como coveiro num cemitério antigo no interior de São Paulo. É um lugar tranquilo durante o dia, mas que ganha um ar estranho à noite. Sempre fui cético. Nunca acreditei em histórias de alma penada ou coisa parecida. Mas um encontro que tive há pouco mais de 2 anos me fez rever tudo isso. Era uma madrugada de sexta-feira. Fiquei até mais tarde para organizar algumas sepulturas que seriam abertas no sábado. Por volta das 2 da manhã, enquanto recolhia os materiais, ouvi um rosnado baixo vindo de trás de um túmulo. Achei que fosse um cachorro de rua, coisa comum já que o muro do cemitério é baixo em algumas partes. Mas quando me aproximei, vi algo diferente. Era um cachorro preto, grande, mas com olhos totalmente brancos. Não brilhavam. Eram opacos como olhos de vidro. Ele não rosnava para mim, só olhava, parado, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando tentei me aproximar, ele se levantou e sumiu por entre os túmulos. Achei estranho, mas segui o serviço. Na noite seguinte ele estava lá de novo, exatamente no mesmo lugar. E de novo apenas me observava. Comecei a perguntar para os outros funcionários se alguém já tinha visto aquele cachorro, mas ninguém fazia ideia. Até o zelador do cemitério disse que nunca tinha visto animal nenhum por ali, e ele trabalha lá há mais de 30 anos. Decidi então segui-lo. Ele andava devagar entre os túmulos e parava sempre nos mesmos, túmulos de pessoas que morreram de forma violenta. Assaltos, acidentes, suicídios. Era como se ele soubesse algo, como se guardasse a dor daqueles que estavam ali. Em um dos túmulos ele até uivou, um uivo longo, triste, que me deu um arrepio na espinha. Depois disso notei algo ainda mais estranho. Todos os túmulos que ele visitava estavam com a terra mexida, como se tivessem sido remexidos por dentro. Falei com o administrador do cemitério e ele mandou reforçar os lacres das tampas, mas ninguém conseguia explicar por que a terra estava daquele jeito. O cachorro sumiu por uns dias, mas voltou na semana seguinte, na mesma hora. Tentei filmá-lo. Esperei escondido, de longe. Ele apareceu como sempre, mas quando olhei o vídeo depois, ele não estava lá. Só aparecia a minha respiração e o som dos passos dele. Nada mais. Levei o vídeo para um amigo que trabalha com edição. Ele confirmou que o áudio indicava movimento, mas não havia nenhuma imagem compatível com aquele som. A partir de então, comecei a ter pesadelos com o bicho. Sonhava que ele aparecia do lado da minha cama, com aqueles olhos vazios. Às vezes, acordava no meio da noite ouvindo o mesmo uivo que escutei no cemitério. Perguntei à minha esposa se ela tinha ouvido algo, mas ela dizia que não. Só notava que eu suava frio durante o sono. Comecei a evitar o turno da madrugada, mas às vezes, por falta de pessoal, tinha que cobrir o horário. Nessas noites,
Sempre que entrava no cemitério, o cachorro aparecia. Nunca se aproximava, apenas me vigiava. Era como se estivesse esperando uma atitude minha, ou me alertando de algo que eu ainda não entendi. Alguns dizem que ele é um espírito guardião. Outros acreditam que seja a manifestação da culpa de quem enterra os mortos, mas eu sei que ele está lá por um motivo. E se for um aviso, talvez ainda haja algo no subsolo daquele cemitério que não deveria estar ali. Os cemitérios guardam mais do que corpos e memórias. Guardam segredos, alguns sussurrados pela terra, outros revelados apenas aos que convivem com a morte diariamente. Esses dois relatos mostram que, por mais acostumado que alguém esteja com o fim da vida, sempre existe algo que escapa à compreensão humana. Será que existem rituais sendo feitos em segredo sob os nossos olhos? Ou entidades que assumem formas animais para velar pelos mortos esquecidos? E o mais inquietante, quantas histórias assim são enterradas todos os dias, sem que ninguém perceba? Se você chegou até aqui é porque essas histórias te tocaram de alguma forma. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos relatos. Aqui, a verdade e o mistério andam lado a lado. E me conta aí nos comentários, qual dos dois relatos te impressionou mais? O enterro misterioso com símbolos e preces estranhas, ou o cachorro com olhos brancos que caminha entre os mortos? Vou adorar saber sua opinião. Até a próxima, se você tiver coragem.